Estamos iniciando mais um episódio diário de um projetista. Nesse episódio nós vamos falar de algo extremamente interessante. Recebi uma dúvida, na verdade, de um seguidor lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, vai lá no Instagram, @EnsonPortela. Vira e mexe, a gente tem interação ali, eu abro minha caixinha de perguntas e a gente pode ter um momento ali de você responder sua dúvida. A pergunta que eu recebi foi a seguinte: Enson, quanto dá para ganhar com um projeto de estruturas? Essa é uma pergunta excelente. E antes de te responder exatamente quanto dá para ganhar com o projeto de estruturas, até porque há 3 cenários e eu vou te dar 3 exemplos reais de quanto pessoas que eu sei que trabalham com estrutura ganham por mês, tá? Eu quero fazer um paralelo contigo nesse projeto que você está vendo aqui na tela. Esse foi um prédio que eu fiz aqui em Fortaleza, no Ceará. São 2 torres idênticas com cerca de 30 mil metros quadrados. Esse projeto em dinheiro de hoje, ele foi cobrado algo em torno ali de 250, 260 mil reais, ou seja, em torno de R$8,10, 20 centavos o metro quadrado. Uma curiosidade, eu comprei um apartamento nesse prédio e o corretor que me vendeu, ele recebeu de comissão, estava lá no contrato, o valor de R$20 mil, R$20.500 foi a comissão dele. Partindo do princípio que o apartamento tem 55 metros quadrados, você está vendo aí que o corretor levou cerca de 370 reais por metro quadrado. Relembrando, eu que fiz o projeto de estruturas, recebi R$8,20, o corretor que vendeu o apartamento recebeu 370 reais por metro quadrado. Ou seja, o corretor que não tem nenhuma responsabilidade social levou 45 vezes mais do que eu por metro quadrado. Só fazendo um paralelo de responsabilidade, eu serei, como projetista da estrutura, eternamente responsável, inclusive civilmente, pela segurança desses 2 empreendimentos, né, dessas 2 torres. Agora sim, vamos falar quanto de fato dá para você ganhar projetando estruturas. Eu vou explicar para você aqui 3 cenários. O primeiro deles é o cenário de que você é dono do escritório. Como eu tenho o meu escritório, eu tenho outros amigos que trabalham com engenharia de estruturas que também são donos de escritórios, e aí obviamente que isso está muito vinculado ao tamanho e tipo de obra que normalmente você projeta. Eu vou te dar um panorama do escritório típico de sucesso aqui no Brasil. É aquele ali que vai ter cerca de 10 engenheiros projetistas, normalmente com 3 a 4 sócios. Cada engenheiro desse normalmente tem uma produção média que faz gerar de faturamento algo entre 35 e 55 mil reais por mês. Então você imagina que com 10 engenheiros, um escritório deve estar faturando ali na casa dos 350 a 500 mil reais mensais, ou seja, em torno aí de 5 milhões por ano. Normalmente, quem trabalha em escritório de estruturas tem uma margem de lucro da ordem de 30 a 40%. Essa é uma margem típica. A depender se você está crescendo e contratando muita gente, aí seus custos estão muito altos, ou a depender se você já está estabilizado no mercado, seus custos fixos são variáveis e basicamente você opera ali com custo variável de comissão. Essa margem ela pode ser mais alta ou menor, mas em geral um escritório ali bom, ele vai trabalhar com a margem da ordem de 35 a 45%. É muito difícil você ter um escritório, mesmo sendo serviço, você chegar a uma margem da ordem de 50 a 55%. É muito difícil mesmo, porque basta você imaginar que só de carga tributária a gente vai pagar ali em torno de 15% ao mês, tem mais seus custos fixos, tem mais seus custos variáveis, e aí certamente isso vai comer parte do seu faturamento, chegando ali a esse número que eu estou te dando, da ordem de 40, 35, 40% de lucratividade. Então um escritório que ele consegue faturar R$500 mil, 400 mil por mês, você está falando aí de 160 mil de lucro líquido no mês. Imagina que um escritório desse tem de 2, 3, 4 sócios. Você está falando que um sócio, né, fundador, um sócio diretor, ou um sócio ali que de fato é dono, né, do escritório e vai ficar com a parte dos recebíveis de lucro líquido, você está falando, vai receber ali de dividendos algo como 50, 60, 70, 80 mil reais por mês. Eu conheço inclusive donos de escritórios que recebem na casa dos 6 dígitos mensais, né? 100 mil reais ali, 110 mil reais por metro quadrado. Isso não é muito fácil, normalmente são escritórios bem maiores, que já tem 20, 25 engenheiros, ou que tem um número de engenheiros menor, mas gente muito sênior, né? Gente que tem 10, 15 anos de mercado. Imagina você ter aí 10 Ensons
trabalhando, 15 Ensons trabalhando para você, gerando de cada um de faturamento 80, 100 mil por mês, você está faturando 1 milhão por mês, em 10 milhões, com a margem de lucro de 40%, você tem uma margem de lucro ali de 4 milhões por ano, né? É muito difícil chegar nisso, tá, gente? Mas eu conheço gente ali, alguns poucos, que estão na casa aí dos 50 mil para cima, 60 mil para cima de dividendos mensais. Lembrando que tem uma vantagem de você ganhar como sócio da empresa, que você está recebendo dividendo, não é salário. Então, a rigor, o imposto de renda já foi pago pela empresa, então você no nível pessoa física, até o momento da gravação desse vídeo, né? Ninguém sabe se vão taxar, mas até o momento da gravação desse vídeo você não paga imposto de renda sobre dividendos aqui no Brasil. O segundo caso aqui é de um profissional liberal. O cara não tem exatamente uma empresa, ele tem uma eu-presa, né? Ele é ali alguém que trabalha com casas de alto padrão, faz um prédio aqui e acolá, mas basicamente às vezes ele opera só ele, um estagiário, um técnico, e ele tá ali fazendo 3, 4 casas de alto padrão por mês, conseguindo fazer 30, 40 casas, ou ali algo como 7 a 10 prédios por ano, né? 30 a 40 casas por ano ou 7 a 10 prédios por ano. Esse cara ele vai gerar ali de faturamento algo em torno de, se está calculando 7 a 10 prédios, perto de 1 milhão por ano. Se está calculando mais casas, algo como da ordem de 300, 400 mil reais por ano. Isso é faturamento, tá? Ele tem a vantagem de, como ele é profissional liberal, normalmente às vezes trabalha de casa ou tem uma sala só comercial alugada, então o custo fixo dele é muito baixo, porque não tem mão de obra. Só um parênteses, tá? Se você trabalha com serviço do tipo projeto de engenharia, seja de estrutura, hidráulica, de qualquer coisa, normalmente o seu custo maior vai ser de mão de obra qualificada, né? Se você trabalha como profissional liberal, o seu custo de mão de obra é você mesmo. Então você está sempre se pagando, porque a rigor você não tem ninguém ali como funcionário seu, e nem tem CLT, nem nada. Bom, se você imaginar que você está entregando aí 4 casas por mês, 3 a 4 casas por mês, com um faturamento da ordem de 400, 500 mil por ano, então a tua margem de lucro esperada como profissional liberal é da ordem de 70%, é bem mais alta, porque como eu lhe falei, você não tem o custo da mão de obra, que é o maior custo na produção de um projeto. E aí você está falando de recebíveis da ordem de 300 mil por ano, 350 mil por ano. É um bom valor? É, porque nesse esquema dá para você chegar a 20 e 30 mil por mês. Agora, obviamente, né? Talvez você se assuste com esses números achando que estão altos demais. Isso é uma pessoa já experiente, porque a pessoa que está lá projetando casa de alto padrão, entregando 3, 4 casas por mês, ele não começou ontem. E existem casos assim? Existem. Tem vários alunos, eu tenho mentorados que fazem exatamente esse tipo de serviço. Tem gente no Mato Grosso, tem gente no Espírito Santo, gente em São Paulo, gente em Minas Gerais, que são meus mentorados, que estão lá projetando casas, normalmente querem dar um salto para projetar prédio, me procura para eu ser o mentor deles, e é gente que eu sei que ganha, recebe exatamente nessa casa, 20 a 30 mil por mês, tá? Então é mais ou menos isso aí que é esperado nesse segundo caso. O terceiro e último caso, que eu acredito que vai ser o caso da maioria de vocês que estão me ouvindo aqui, é quando você é funcionário. Foi assim que eu comecei a minha carreira, imagino que talvez foi assim que você começou a sua também. Você vai trabalhar para uma empresa de projeto ou talvez para um profissional liberal. Nesse caso, obviamente, os salários são muito menores, tá? O que é esperado a nível de mercado de um salário para um engenheiro de estruturas que está assim no ano 1? Acabei de começar, tô aprendendo que é o momento fletor. Pessoal, o mercado não vai te pagar mais do que ali seus 5 mil reais líquido, tá? Talvez muitos de vocês até achem estranho achar esse salário de 5 mil. Mas em escritórios de engenharia, eu conheço vários escritórios do Nordeste, do Sudeste, do Sul, o salário esperado é algo líquido em torno de 4, 5 mil reais mensais. À medida que você tem ali no seu plano de carreira, você vai avançando na sua experiência, você passa a ganhar também por produção. E aí você consegue chegar ali a valores que são o dobro, o triplo desse valor. Eu já tive um momento da minha vida que eu estava coordenando uma equipe de 15 engenheiros fazendo 70 projetos. E aí era um regime muito intenso, né? Muito intenso mesmo. E a gente pagava muito bem por produção. Então eu tinha engenheiros que trabalhando como funcionário da empresa, né, como colaborador da empresa, que ganhava ali de 12, 15, 20, às vezes mais de 20 mil reais por mês. Claro,
para você chegar nesse estágio, você já tem que ter alguns anos ali, 2, 3 anos no mínimo, entender todos os processos da empresa, entender tudo como é que acontece e tá quase que com a cabeça no automático para chegar nesse nível, tá? Então é mais ou menos esses 3 panoramas que você vai ter ao longo aí das possíveis carreiras dentro de projeto estrutural. Vale a pena? Isso é uma coisa que você tem que pesar. Eu particularmente sou muito realizado com a minha profissão, ganhei um bom dinheiro, investi boa parte dele e acho que você deveria fazer o mesmo. Tem muita gente que vê projeto estruturas como um side job, né? Um side hustle, ali um trabalho paralelo. O cara é, sei lá, funcionário público e faz uns projetinhos. O cara é engenheiro de obra e faz uns projetinhos. Esse tipo de abordagem eu não quero trazer aqui no vídeo porque é muito peculiar. Mas dá para fazer isso? Dá. Pessoas que tiram ali 2, 3 mil reais por mês extra fazendo um projetinho, mas não é esse o foco. Meu conselho para você é sempre invista em você. Melhore como engenheiro, adquira novas habilidades, seja uma pessoa, um engenheiro melhor ao fazer o seu projeto, que com bons projetos o dinheiro sempre vem. Isso é uma coisa que eu tenho experiências de uma construtora trazer um projeto de estrutura já feito para mim, para eu enxugar e eu ganhar um percentual do que eu enxugar e ainda assim valer muito a pena, de coisas assim, de ganhar na dezena ou na centena de milhares de real, tá? Então investe em você, faça treinamentos, faça bons cursos, de repente faça uma pós-graduação em engenharia de estruturas de concreto armado e protegido, mas vá sempre buscar melhorar, porque eu lhe garanto, com conhecimento de causa, inclusive causa própria também, que investir em conhecimento é a sua melhor alternativa. E se eu puder te dar mais um conselho, meu conselho para você é sempre empreenda, né? Trabalhe ali para os outros por um tempo, sugue tudo que você puder, abra seu negócio e vá tocar você os seus projetos. Só lhe indico sempre ter um bom sócio, tá bom? E se você gostou desse vídeo, já sabe o que tem que fazer, né? Dá aí seu like, manda ele para os seus colegas de engenharia de estruturas que gostam dessa área, para a gente fazer esse canal aqui crescer. A gente se vê aí no próximo episódio.